Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Existe isso, né? E no meu caso eu passei por uma situação que foi o seguinte, quando eu era assessor de investimentos, eu olhava para os diretores do escritório de outra forma, eu falava, caraca, olha esses caras, eles são muito bons e tal, especialmente comunicadores, tá? Então eu lembro que eu fazia reuniões e eu era inseguro. Então eu levava sempre um diretorzão para fazer reunião e ele fazia reunião, parecia que ele estava cantando uma música. Eu falava, cara, que cara bom demais, meu Deus do céu e tal. Eu gostava, ele era muito bom. Ele dava todas as palestras no escritório. Um dia ele não pôde dar a palestra no escritório. Não caiu no meu colo. Esse cara chegou, aí uma outra pessoa chegou e falou, gente, tem aqui tantas pessoas hoje para participarem da palestra, alguém precisa dar. Alguém precisa, na verdade era um treinamento, alguém precisa dar o treinamento. Aí reuniu todos os assessores de investimentos, não eram muitos, deviam ser talvez uns 5, 6, 7, sei lá. Alguém precisa dar. Todo mundo pulou fora, porque todo mundo ficou com medo, envergonhado, medo de falar em público, essas coisas. Eu me borrava também, cara. Mas eu falei, eu quero. Uau, esse é o meu pulo, cara. Isso casa muito com o que eu falo no meu curso de comunicação. É exatamente isso, Thiago. Assim, não evite o medo, lide com ele, chama ele pra dançar, cara. Se exponha. Tomada de risco, mas aí continua. Exatamente. Só que assim, eu tava me borrando mesmo, assim, por dois motivos. Eu não dominava o conteúdo do jeito que ele dominava. Eu era inseguro porque me fariam perguntas que eu não sabia responder. E falar em público é algo desafiador pra caramba quando você não tá acostumado. E eu fui. Porque na minha cabeça, como que eu iria deixar uma oportunidade dessa passar? Não de falar em público, mas de eu poder dar uma palestra para essas pessoas e depois convidá-las para serem meus clientes. Como? Eu achava isso um absurdo. E eu dei essa primeira palestra / treinamento. Foi muito bom. Né? Eu não era um cara performático, mas eu era um cara bom como educador. Eu sabia ensinar bem. Eu considero hoje que o meu superpoder é ensinar. Eu consigo pegar um conteúdo difícil e passar ele de uma forma organizada e simples. Né? Você usa muito metáfora também, né? Usa um exemplozinho aqui para fazer com que as pessoas tangibilizem o exemplo, né? Para aterrissar. Isso é fundamental para o comunicador. Exatamente, eu concordo. E aí, esse é o meu superpoder. Não é ser muito carismático e tal, é educar bem. Aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo outras coisas. Mas quando eu fiz essa palestra, eu entendi que eu fazia isso bem, que eu tinha potencial e que eu abri contas. Então, eu comecei a fazer isso. Até que só eu fazia isso no escritório e ninguém mais fazia. E eu comecei a captar muito cliente fazendo isso. Muito cliente. E eu ficava inconformado em como esse medo paralisava as outras pessoas e elas não captavam clientes porque não tinham essa manha de falar enquanto as pernas tremiam. Né? Elas queriam que a perna parasse de tremer, né? O que o Warren Buffett sempre diz. E eu segui nessa jornada. Aí eu aprendi que eu poderia ser um bom educador, um bom palestrante. Né? Mas eu nunca imaginaria palestrar no sentido tradicional de ver uma palestra de alguém, né? E sim algo específico em que o tema fosse maior do que eu. Hoje, talvez isso tenha mudado um pouco, né, para algumas pessoas. Então, nesse momento eu percebi. Tá? E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo. Cara, eu vi aquela palestra que você deu, foi uma das coisas que mais me chocaram. Repito, quando você falou para 20 mil pessoas no Ibirapuera, você parecia mais um... Entenda a analogia, um líder religioso que conseguiu catequizar todo mundo e você tinha 20 mil pessoas presencialmente na palma da tua mão. Você fazia o que você queria. Você pediu para elas fecharem os olhos, imaginar, elas fecharam, imaginar. Elas viajaram. Você jogou um tipo de feitiço no ar ali, você enfeitiçou as pessoas e é exatamente aí. Quando você percebeu que você tinha esse clique do feitiço, foi durante essas palestras e a partir de que momento a internet entrou como uma ferramenta desse feitiço do primo rico? Tá. Eu acho que assim, o feitiço ele tem a ver com a mensagem. Tá? Porque uma coisa que eu tomo muito cuidado hoje é para o mensageiro não se sentir maior do que a mensagem. Né? Eu sou mensageiro. E cara, eu já caí na tentação de querer ser maior do que a mensagem. Mas se você quer ser maior que a mensagem não chega. Né? E se a mensagem é maior do que todos, ela une todo mundo. Né? Perfeito. Então isso é muito importante. E aí um amigo chegou e falou assim, nossa, eu vendi um curso digital aqui. É um cara de finanças. Eu falei, mas como assim você vendeu um curso digital? Ele falou, não, eu vendi aqui. Eu falei, as pessoas pagam para ter um negócio desse na internet? E na minha cabeça não parecia fazer sentido, porque eu falei, porra, é muito melhor aprender ao vivo, né? Aqui presencialmente e tal. E ele falou, mas as pessoas
fazem isso. E ele era muito pequeno, mas para mim era muito grande. Era uma pessoa que falava, sei lá, com 1.000 pessoas. Tá. Né? Não simultâneas. É uma ironia. Não, pera aí, é uma ironia. O cara que faz live para 150 mil pessoas hoje, cara. Depois eu quero entrar nesse assunto, mas continua. Tá. E aí parecia inimaginável alguém poder ganhar dinheiro pela internet, poder escalar pela internet, poder faturar pela internet e poder se dedicar a estudar e compartilhar isso. E parecia uma vida legal para mim. E nesse ponto, eu pensei que isso daí poderia ser uma oportunidade. Mas a gente tem uma dificuldade de imaginar o que ainda não aconteceu, né? Então, eu não imaginava o que não tinha acontecido ainda. Eu imaginava caraca, imagina se eu conseguisse chegar onde esse cara chegou. E esse cara e outras pessoas estavam na faixa de 5 mil inscritos no YouTube, 10 mil inscritos no YouTube, em finanças. Não existia ainda esse segmento em finanças, né? Ele começou a ser criado aos poucos, né? E nessa época eu já tinha site, eu produzia artigos, né? Eu lembro que eu botava meu time para produzir artigo, construir site, enfim, eu já estava preparando a minha cabeça. E aí eu comecei a produzir conteúdo no YouTube. Né? Mas antes disso, aliás, eu comecei a produzir conteúdo no meu blog. Eu criei um blog, né? Tá. Ninguém nunca deve ter lido esse blog. E era um blog de previdência privada. Era o que de fato eu acreditava. Por quê? Porque olha esse racional. O investimento mais popular das pessoas hoje no Brasil é a poupança. E o segundo investimento mais popular é a previdência privada. Só que você tirar de poupança e colocar no outro investimento vai te gerar um retorno muito menor do que você tirar de uma previdência, porque a maioria é muito ruim no Brasil mesmo, e colocar numa melhor. Então eu falei, não tem ninguém falando sobre previdência, é o segundo investimento mais popular, eu vou falar sobre isso. E aqui eu tive muito aprendizado, porque eu fiquei 4 meses produzindo conteúdo de previdência e ninguém assistia. E eu achava que o erro era eu, mas o erro era o contexto. Aqui tem um aprendizado legal na internet. Mais importante do que o conteúdo é o contexto. Tá? Então, quando você pega o bom contexto, que geralmente é um assunto que está bombando, é um assunto que as pessoas se interessam, aí sim você consegue. Tá? Então você tem que usar o contexto para entregar o conteúdo. Né? E o contexto não era previdência, o contexto era tesouro direto na época. Perfeito. E aí eu comecei a produzir conteúdo sobre tesouro direto. E aí aconteceu o inimaginável. Eu me esforçava muito, fazia milhares de ligações, até pagava para a gente ter 5 pessoas numa palestra presencial. Caramba. E aí no digital eu fiz uma live, não foi a primeira, fiz várias, né? E eu tive quase 32 pessoas ao vivo no YouTube. E eu fui dormir. 32 pessoas. E eu fui dormir. E quando eu acordei, tinham quase 102 visualizações. Eu falei, cara, eu não tô acreditando nisso. 102 pessoas. Na minha cabeça, que não era cabeça de internet, eu imaginava 102 pessoas em pé assistindo. Eu falei, cara, eu encontrei. Olha isso. E aí eu comecei a produzir, a acelerar. Né? Eu lembro quando eu ganhei meus primeiros 100 inscritos. Foi muito legal. Né? E aí depois eu lembro quando eu peguei meus primeiros 1.000 inscritos no YouTube. Isso 16, 17? Acho que 16 para 16, acho. Tá. 16, 17, 18, 19, 20. Eu acho que talvez começo de 17, cara. Tá. Começo de 17. Aí eu ganhei meus primeiros 1.000 inscritos. E eu lembro que quando a gente ganhou 1.000 inscritos, a gente estava no escritório assim. E a gente estava esperando, sabe, os 998, 999. Aí, pô, 1.000, a gente comemorou. Fui comer num restaurante japonês com a Camila e tal. Foi super legal. Pô, 1.000 inscritos, era muita coisa. E daí pra frente, começou um processo de escala e constância e aprendizado. Né? Então a gente foi produzindo, aprendendo, crescendo. Entendi que isso daí era um negócio. Né? Então comecei a investir no negócio, comecei a trazer... Porque quando eu comecei era eu e a Camila. A Camila editava e me filmava. Com o tempo eu contratei editores, contratei filmmaker, contratei copywriter, contratei... sei lá, designer, contratei tudo que você pode imaginar e a gente foi evoluindo. E, cara, e a jornada é longa. Então, você foi se apropriando de veículos de comunicação para você ter capilaridade no mercado. E quando que você falou assim, cara, o negócio explodiu, que fugiu de todas as suas perspectivas, Thiago? Eu acho que eu não tive um momento que eu percebi isso, sabe? Eu acho que ele foi acontecendo. Mas eu cheguei a acreditar que o negócio tinha explodido e depois acreditar que o negócio tinha acabado. E depois acreditar que o negócio explodiu de novo, assim. Como assim? Maluquice é essa? É porque assim, a gente começou a crescer. Né?
E na minha cabeça inocente de como funcionava a internet, Só uma perguntinha. No meio disso tudo teve o livro? teve Aí o tá. livro também. Então, porque é interessante, porque o livro também tem uma puta de uma visibilidade, não foi? Cara, eu não sei dizer se ele deu visibilidade, se É. foi uma consequência disso, mas foi muito legal também, né? Então, assim, tem até história legal sobre o livro. Mas antes de entrar no livro, o que aconteceu foi, cara, eu achava que tinha bombado. Então a gente tava crescendo. Só que pra mim o bombado era questão de parâmetro na época, né? Tá. Então, sei lá, a gente tinha 10 mil inscritos, 50 mil inscritos. Eu lembro que quando eu bati 100 mil inscritos, a gente fez uma festa no escritório. Cara, animal, assim, sabe? A gente fez a festa baseada no Lobo de Wall Street. Trouxe cassino, trouxe um monte de coisa. Foi muito divertido. Então, realmente eu achava que a gente tava estourado, né? Pra mim, era muito bom isso. Só que depois disso eu falei, poxa, vou investir num estudo aqui, num curso que eu vou vender. Era o Código da Riqueza. Eu investi R$1 milhão nesse projeto. Viajei o mundo, peguei uma produtora, equipe de marketing, conversei com o Prêmio Nobel, dormi uma semana na casa do CEO do Walmart da América Central, fiquei estudando a vida dele. Como é que você conseguiu esse contato? Você... Cara, esse específico foi porque o meu fotógrafo na época, ele era fotógrafo da esposa do CEO do Walmart. E aí apresentou ele. Mas cada pessoa era de um jeito, né? E puta, mandei trilhares de e-mails e alguns eu consegui, né? Então eu gastei muito dinheiro nisso. Só que aqui eu achava que estava bombando de fato e construí um negócio incrível que nunca tinha sido construído no Brasil desse jeito, uma produção com Blackmagics, com câmeras incríveis. E cara, e aí eu coloquei à venda quando eu lancei isso e eu não vendi nada, né? Então nesse momento eu falei, fracassei. Realmente doeu, assim. Eu lembro que eu chorei e tal. Foi muito frustrante, porque a minha expectativa estava muito alta. Na minha expectativa era, vou fazer 10 milhões de reais. Na realidade foi, não fiz nada. Então a expectativa foi muito frustrada. Não é só que o negócio não aconteceu. Só que aí depois disso eu também continuei e dei a volta por cima, né? E isso é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem. Quando elas olham para uma pessoa como você, que se transformou numa referência nacional e mundial, porque você é o maior canal de finanças do mundo hoje, no digital. É interessante a gente olhar que você sofre, que você chora, que você perde, que você é derrotado, porque isso gera inspiração nas pessoas, porque a referência, esse cara só ganha, ele só acerta. Em tudo que ele tira, pum, atira, acerta. Atira no que viu e acerta no que não viu e dá mais certo ainda. E você também teve tropeços, cara. Isso é interessante compartilhar com as pessoas comuns que estão nos ouvindo. É verdade, cara.